Bom, pessoal, vamos lá então começar os nossos vídeos, né, de matemática. Vamos começar hoje com as operações básicas, né, de adição, subtração, divisão, multiplicação. Então vamos lá, eu tô aqui com uma apostila e vou passando aqui no tablet, né. Operações básicas. O que é uma operação básica na matemática? Esse PDF vai ficar disponível também para vocês. Primeiro é a adição. A adição é a soma, né? Eu vou somar dois componentes, né? Vou chamar de parcelas os números que eu vou somar. Então, é uma operação aditiva, né? O resultado dessa operação é a soma. O resultado é a soma. Por exemplo, eu tenho lá 1 mais 1 é igual a 2, correto? O símbolo de mais representa a adição. Deixa eu mudar a cor aqui. Os números 1 mais 1 representam as minhas parcelas, né? Que eu estou somando, os números que eu estou somando. E o resultado disso, que é o número 2, é a minha soma. Então, esses são os componentes da operação básica, né? Chamada de adição. Quando você vai somar, é bom que você coloque, né, deixe à disposição aí das parcelas de uma forma que você respeite as casas, né, após a vírgula. Aqui nós tínhamos dois números inteiros, né, 1 mais 1 igual a 2. Porém, existem casos aí que nós vamos somar 4,5 mais 2,32. Isso. Aí, então, nós temos que dispor as casas decimais, né? As parcelas, respeitando essas casas, né? Então, a primeira casa antes da vírgula, 4 e o 2. A segunda depois da vírgula, o 5 e o 3. E o segundo após a vírgula, né? Terceira número aí que nós temos para somar. Então, vamos fazer essa soma. Aqui no caso nós temos um zero, né? 4,50. Então, 0 mais 2. Deixa eu pegar outra coisinha. 0 mais 2, 2. 5 mais 3, 8. Vamos respeitar a vírgula. 4 mais 2, 6. Então, o resultado dessa conta é 6,82. Se você pegar a sua calculadora e digitar 4,5 mais 2,32, ela vai te dar essa resposta, 6,82. Muitas vezes a gente não tem a calculadora à mão, então nós vamos fazendo essa soma aí dessa forma, né? Lembrando das parcelas, ok? Essas aqui são as parcelas. E o resultado 6,82 é a nossa soma. Perfeito? Professora, e quando eu tenho soma de fração, né? Eu estou lá somando 1/4 mais 2/3 mais 1/5. Como que eu faço essa soma? Bom, as nossas parcelas agora são frações. Nós vamos lembrar das regrinhas lá. Quando eu tenho denominadores diferentes numa fração, nós vamos ter o vídeo só sobre fração, né? Mas já adiantando, porque eu estou falando da adição, então nós temos algumas regras aí para somar frações. Os denominadores, né? Porque uma fração, deixa eu ver se tem uma corzinha diferente aqui. Vou pegar aqui um vermelhinho, meio rosa, meio vermelho.
A fração, ela tem um componente chamado numerador, ele não mudou a cor ali, né? E o denominador. Ok. Pronto, agora mudou. Nós temos um numerador, que é o número que está em cima da função, e o denominador, que é o número que está embaixo. Quando nós temos numeradores iguais, nós tivéssemos aqui 1/4 mais 2/4 mais 3/4, nós poderíamos somar os numeradores. Por quê? Porque nós teríamos denominadores iguais, então nós somaríamos os numeradores e repetiríamos o denominador. Como nós temos denominadores diferentes, nós temos que fazer o que nós chamamos de MMC, né? Que é o mínimo múltiplo comum. Quando a gente faz o MMC entre 4, 3 e 5, vamos lá. Nós começamos com o número 2, né? Número primo 2. Então, nós dividimos 4 por 2 é 2, o 3 mantém, o 5 mantém. Repetimos o 2. Então, 2 dividido por 2, é 1. Mantemos o 3 e mantemos o 5. Próximo número aqui, número primo, né? É o número 3. Então, 3 dividido por 3, 1. E repetimos o 5. Agora, nós dividimos pelo 5, então 1, né? Porque 5 dividido por 5 é 1. E aí, depois nós fizemos o mínimo múltiplo comum, a gente pode multiplicar, né, esses resultados. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Nosso MMC aqui é 60, então a gente pode pôr uma fração só, né, com denominador igual a 60. E aí, qual que é a operação? A gente vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, nós dividimos 60 dividido por 4 e multiplicado por 1. Depois, 60 dividido por 3 e multiplicado por 2. Depois, 60 dividido por 5 e multiplicado por 1. Então, vamos fazer essa conta, né? 60 dividido por 4 é 15. Multiplicado por 1, 15. Eu mantenho o sinal de mais. 60 dividido por 3 é 20, vezes 2 é 40. 60 dividido por 5 é 12, vezes 1, 12. Né? Então, 12. Então, a nossa conta aqui vai ser 15 mais 40 mais 12. Né? Isso fica 67 sobre 60. Esse é o nosso resultado aqui da soma, né? Dessas três parcelas, as três frações. Tem como eu reduzir mais essa fração? Só se eu encontrar um número que seja, né, que eu possa dividir o 67 e o 60 e que eu encontre um número inteiro. Então, esse número, 67, ó, tô tentando aqui, ele não existe, né? A gente mantém assim como fração ou faz na calculadora ali que vai dar 1.11 alguma coisa. Tá ok? Vamos pra frente. Segunda operação básica, né? Nós chamamos de subtração. A subtração tem como um resultado, né, dessa operação o que nós chamamos de minuendo. Minuendo. Numa subtração, por exemplo, 3 menos 2 igual a 1, o 3 é o nosso peraí, vamos colocar aqui 3, o 2 e 1. Nosso 1 é nosso minuendo, né? O nosso sinal de menos é a nossa subtração. E o nosso 3 e o nosso 2 são os nossos subtraendos, né? Aqui o subtraendo. O menos também pode ser encarado, né, como a diferença. Então, diferença, né? No 3 menos 2, a gente sabe que é 1, ok? As regrinhas para subtração são as mesmas ali da adição, são as mesmas. Então, se eu fizer, né, 4,50 menos 2,32 é a mesma coisa, tá? Vou respeitar as casas decimais, ok? E vou fazer a minha continha.
Ah, professora, eu tenho calculadora, eu não preciso ficar fazendo à mão. Ok, só que muitas vezes você precisa do raciocínio meio rápido ali, né? Então faz a mão mesmo. Ó, como que faz essa subtração, né? Aqui, como nós temos um número menor em cima, então nós vamos emprestar um dele, correto? Então aqui 10 menos 2, né? Vamos colocar umzinho aqui. 10 menos 2 é 8. Como nós emprestamos um aqui do lado, ele se torna 4. Então 4 menos 3, 1. 4 menos 2, 2. Então o resultado é 2,18. Viu como é fácil? Ah, professora, e se eu fizer aqui daquela fração, né? 1 quarto menos 2 terços menos 1 quinto. Que resultado eu vou ter aqui? Bom, nós vamos tirar a MMC, mesma situação. E ficou tortinho. Vai ser o 60, né? Mesma coisa. E aí nós vamos fazer a mesma continha, né? Eu vou dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Só que agora o sinal é negativo. Então vai ficar 15 menos 40 menos 12, né? Nossa, mas vai ficar negativo, provavelmente, né? Então 15 menos 40 menos 12 fica menos 37. Vai ser menos 37 sobre 60 o nosso resultado, perfeito? A nossa terceira conta aí, ou de operação básica, é o que nós chamamos de multiplicação. A multiplicação é, na realidade, o produto entre fatores, né? O resultado dela é chamado de produto. O produto. Então, eu tenho lá 12 vezes 5. Professora, eu posso colocar um asterisco representando a multiplicação? Pode. Então, você pode representar também assim, ó. Né? Um asterisco vezes 5. Por quê? Porque muitas vezes, quando nós vamos falar ali de equação, função, vai ter o x, então a gente vai confundir, né? Então, já coloco o asterisco mesmo. Ah, 12 vezes 5 eu sei que é 60. O vezes, então, é o meu sinal, né, de multiplicação. O 60 é o meu produto, o meu resultado da multiplicação entre dois fatores. Então, o 12 aqui é um fator, né? Vou colocar aqui fator. E o 5 é um fator. Então, multiplicação entre dois fatores tem um produto. Sempre a gente começa da esquerda para a direita. Não se esqueça dessa observação. Da esquerda para a direita, né? Por quê? Porque muitas vezes nós vamos ter números decimais envolvidos. Então, eu vou ter lá, isso ali, por exemplo, né? 10,5 vezes 2. Então, eu vou ter 5 vezes 2, 10. 2 vezes 0, respeito à vírgula, né? 2 vezes 0, 0. Com 1, 2 vezes 1, 2. Será que isso tá certo? 10,5 vezes 2 é 21. Então, tá correto, né? Então, esses aqui são os meus fatores. E esse aqui é o meu produto. E quando eu faço multiplicação de frações? Então, um exemplo com frações, né? Eu tenho lá 1/2 vezes, vamos pôr o asterisco, né? 2 terços vezes 8. A gente não tá considerando, colocando aqui, mas o 8 tem um 1 embaixo, né? Ele é um número inteiro, então é 8 dividido por 1. Quando é multiplicação, eu só vou fazer a multiplicação de numeradores e de denominadores. Então, nesse caso, eu não preciso fazer o MMC, né? Então, eu vou multiplicar 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, desculpa, 2 vezes 8, 16.
2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6. 16 sobre 6. Aqui eu ainda posso reduzir, né? Porque eu tenho dois números que, se divididos por 2, né? Eles ainda podem reduzir a minha fração. Então, se eu dividir por 2 em cima e embaixo, eu fico com 8 dividido por 3, né? Porque 16 dividido por 2 é 8 e 6 dividido por 2 é 3. Ok? Beleza? Tá bom. Nossa última operação básica da matemática, né? É a divisão. A divisão, a gente tem os dividendos, né? Que é a parte que está sendo dividida. Nós temos o divisor, que é a quantia de vezes que essa parte está sendo dividida. A nossa operação é a divisão, né? Que pode ser representada por esse símbolo ou por uma barra. O símbolo de divisão é a barra. E o resultado é o quociente. Então, o resultado aqui é o quociente. Ok. Então, vamos fazer lá. 7 dividido por 4. Professora, mas não vai dar um número inteiro, né? Não vai. Não é igual nós fazermos 8 dividido por 2, por exemplo, que vai ficar um número inteiro e 4, né? Nós já vamos fazer essa continha. Então, o símbolo aqui representa a divisão. Certo? Nós temos um dividendo, que seria o 7. Nós temos um divisor, que é o 4. E o resultado disso, que é 1,75, só para adiantar, é o nosso quociente. Também pode ser representado, né, pelo Qzinho. Tá ok? Então, vamos fazer aqui a conta para vocês entenderem, né, como que ela funciona. Divisão do 7 por 4, né? Então, quantas vezes o 4 cabe no 7, né? Ele cabe uma vez, porque se for por 2, a gente vai ter o número 8, que é maior que o 7. Então, 7 menos 4. Isso vai resultar em 3. Eu posso ficar com esse resto 3, né? Que se eu somar o 1 mais o 3, né? Eu consigo chegar lá no resultado, né? Multiplicar o 3 por 1 e somar com 4. Ok. Aliás, multiplicar o 4 vezes 1 aqui, né? 4 vezes 1 mais o 3. Eu vou ter o meu divisor ali, o 7, né? Mas não é isso que eu quero saber a minha divisão toda, né? Então, eu adiciono um 0 no meu resto e uma vírgula no quociente. Aí, eu posso colocar o número 7, porque 4 vezes 7 é 28, né? 4 vezes 8, 32, já vai passar. Então, 30 menos 28, eu vou ter 2. Eu ainda tenho o resto 2. Ok, o que eu faço com esse resto 2? Eu coloco o 0 novamente, e aí 4 vezes 5 é 20. Então, eu tenho o resto 0 agora, 20 menos 20 é 0. Então, minha resposta é 1,75. Perfeito? Bom, então vamos fazer um outro exemplo aqui, em que a gente vai ter um resto, né? Quando a gente tiver o resto, no caso aqui a gente teve o resto 3, né? Eu faço o número porque já estava na cabeça. Mas se a gente tiver ali, ó, 843 dividido por 5, minha nossa, e agora, né? Bom, vou começar aqui, ó, a pensar que número que multiplicado por 5, né? Eu vou chegar em algum número próximo aí, certo? Então, eu sei que 5 vezes 10 é 50. Então, vai ter que ser um número superior a 10, né? Então, eu vou fazer ali 16 vezes 5. Isso aí me dá 80. Se eu fizer 17 vezes 5, vai dar 85, então passa. Então, teria que ser 16, né? Então, 5, 16, menos 80. Ah, professora, esse eu faço com 160, né? 160 vezes 5 é 800. Então,
pra ficar mais fácil, né? Eu vou fazendo com números menores, depois eu só acrescento zero. Então, agora eu sei que eu vou ter um resto dessa operação, né? Que é 3. Né? Isso aqui eu vou apagar também, não deu certo a minha explicação. A regrinha, pessoal, para verificar se o resultado é verdadeiro, o D maiúsculo é o dividendo, meu D minúsculo é o meu divisor, o meu Rzinho é o resto. Então, eu vou fazer o dividendo pelo divisor vezes o quociente mais o resto. Se eu fizer isso, verificar que tá correto, né? O meu resultado é verdadeiro, tá ok? Nós temos alguns casos particulares. Na multiplicação, se nós multiplicarmos qualquer número por 1, nós vamos ter o próprio número. Se nós multiplicarmos qualquer número por 0, nós vamos ter como resultado, como produto, o 0. E na divisão? Na divisão nós temos alguns casos particulares também. Se nós dividirmos qualquer número por 1, nós vamos ter como resultado, como quociente, o próprio número. Se nós dividirmos o número por ele mesmo, nós vamos ter como resultado 1. Se nós dividirmos o 0 por qualquer número, nós vamos ter como resultado 0. Porque estou dividindo nada entre 100 pessoas, entre 3 pessoas, não estou dividindo nada, então continua sendo nada. Agora, se eu dividir qualquer número por 0, não tem como eu fazer essa operação. O resultado é inexistente. Então, não há divisão por 0. Tá ok? Vou deixar alguns exercícios aqui para vocês testarem. Vou dar um tempinho e aí eu coloco o gabarito. Vamos lá. 2, letra A, né? 2,30 mais 5,65 mais 2,80. Tentem fazer isso à mão, tá? Não na calculadora. A letra B, vamos pensar um de subtração. 50 menos 30,40. A letra C, vamos fazer uma multiplicação. Então, vai ser 75 vezes 0,030. Vamos fazer também uma de multiplicação de fração. Misturar aí com divisão, com soma, deixa eu pensar. Fazer uma fração. 7/8 multiplicado por 5/6. A letra E, vamos fazer uma divisão. 50 dividido por 6. A letra F, vamos fazer uma multiplicação com divisão. 0,05 vezes
E 4,5 dividido por 0,20. Acho que tá o suficiente. Vamos treinando esses exercícios fazendo à mão. E aí, eu vou esperar uns minutinhos e eu posto o resultado deles, tá ok? Então, pessoal, vamos resolver aqui. Nem um tempinho no vídeo, né? Resolvo e agora a gente vai ter o resultado. Então, a letra A, como que eu faço essa conta, né? 2,3. Então, lembrem sempre de respeitar as casas após a vírgula. 2,30 mais 5,65 mais 2,80. Como é que eu faço essa conta, né? Eu vou somar as minhas parcelas. Então, 0 mais 5 mais 0, 5, perfeito? 3 mais 6, 9, mais 8, 17. Opa, subiu 1. 2 mais 1, 3, mais 2, 5, mais 5, 10. Então, meu resultado final é, minha soma, né, que é o resultado, é 10,75. Ok, vamos para a letra B. 50 menos 30,40. O 50, ele é um número inteiro, então é vírgula 00. Eu vou fazer a conta. 0 menos 0, 0. 0 menos 4 eu não consigo fazer, né? Então, eu vou emprestar umzinho aqui, né? E vou tirar um daqui que vai ficar 9. Então, 10 menos 4, 6. 9 menos 0, 9. Só que eu emprestei um aqui também, então vou ter que emprestar um do 5, né? Então, 4 menos 3, 1. Então, meu resultado é 19,60. Vamos fazer de multiplicação. Então, eu tenho lá uma multiplicação do número inteiro, 75. E eu vou multiplicar por 0,0030. Como que eu vou saber, né, como posicionar? É 75,00, né? Então, eu vou saber que essa é a posição ali para eu fazer a conta. Pessoal, quando eu faço a conta assim com 0, eu já vou cortando, né? Para eu não ter aquele monte de zeros depois. Então, 0 vezes 0 é 0, tá? 3 vezes 0 é 0. Então, eu vou multiplicar o 3 vezes 5, que dá 15, subiu 1. 3 vezes 7, 21. Mais 1, 22. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. E assim por diante. Eu só vou considerar o zero que tá antes da vírgula. 75 vezes 0, 0. Assim eu já faço a resposta final, né? Mas eu poderia, né, considerar ali e fazer toda a conta, tá bom? Mas essa é a resposta. 0,225. Forma que eu acho mais fácil de resolver. Aí fica com cada um, né? Vamos fazer a letra D. São duas frações, né? Tenho 7 oitavos vezes 5 sextos. Como eu não tenho nenhum elemento somando aqui nas frações, então eu posso multiplicar direto. Multiplicar direto como? Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 7 vezes 5, 35. 6 vezes 8, 48. Não tem como reduzir mais essa fração, então termina aqui a conta, né? Ou eu posso deixar em decimal ou em fração, dependendo do que eu preciso lá como resultado. Vamos para a letra E. Letra E é uma divisão. Vou fazer aqui embaixo para ter mais espaço. Então, nós temos o número 50 dividido por 6. Eu sei que 6 vezes 8 é 48. 6 vezes 9 é 54, então vai passar, vai ser maior que 50. Então, eu vou fazer por 8. Menos 48. Eu vou ter um resto 2. Se eu fizer aquela continha para ver se tá certo, né? Faço lá o D maiúsculo com D minúsculo, né?
vezes o meu Qzinho, meu quociente, mais o meu Rzinho. Vamos lá, que o 50, né? O 6 vezes 8 mais 2. Isso é verdade? Sim, 48 mais 2 é 50. Então, isso é verdade. Vou continuar a minha conta, né? Preciso da minha conta, não com o resto somado, mas eu preciso saber após as casas, após a vírgula. Então, eu coloco uma vírgula aqui e acrescento um zero ao final, né? Pra continuar dividindo. Que número, né? Dividido aí por 20 dividido por 6, que número que eu consigo, que é um número menor do que 20. Então, na tabuada lá do 6, 6 vezes 3 é 18. Que 6 vezes 4, 24 já passa, né? Então, menos 18. Eu vou ter resto 2 novamente. 20 menos 18 é 2. E aí, eu faço mais uma vez. Coloco 0, né? E aí, faço por 3. Então, menos 18. Vai dar 2. Isso infinitamente. Então, eu tenho o quê? Uma dízima periódica aqui, né? 8,33, 33, 33 e assim por diante. Ok? Vamos fazer a letra F agora. Descer um pouquinho mais aqui e colocar a letra F. Letra F é 0,05 vezes 4,5 dividido por 0,2. O que é mais fácil eu fazer aqui? Eu começar com a minha multiplicação que tem ali em cima, né? Lembra que a ordem dos produtos, a ordem dos fatores não altera o produto? Então, eu posso fazer, né? Como fica mais fácil pra mim. 4,5 vezes 0,225. Vamos lá. Uma dica legal é a gente multiplicar como se eles fossem inteiros. Eu pego lá 45 vezes 225, né? Então, 45 vezes 5, 225. 45 vezes 2, só que eu tô considerando o número inteiro, né? Então, eu vou ter que colocar... se eu estiver fazendo, né, vezes 2 fica 90, né? Então, eu vou considerar vezes 20, tá? Porque eu tô fazendo vezes 22 aqui. Então, ficaria 900, certo? E aí, eu faço o terceiro por 200, coloco os 2 zeros, né? Então, fica mais 9.000. E aí, eu somo tudo. Isso vai dar 5, 2, 11, 10. 10.125. Agora, a gente vai voltar às vírgulas, porque o meu 4,5 tinha quantas casas decimais? Tinha uma casa decimal. O meu 225 tem 3, né? Por isso que a gente colocou as 3 casas aqui para fazer a multiplicação e agora a gente vai voltar a elas. Então, vou voltar. Nós temos que andar, então, 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda, né? Então, vai ficar 1,0125. E esse é o resultado. É mais fácil fazer assim, tá? Então, aqui a gente coloca, né, 2 casas. E aqui 3 casas. Certo? Aí eu tenho o resultado correto. Acho mais fácil fazer assim. Então, o nosso resultado é 1,0125. Mas a conta ainda não acabou, né? 1,0125. Nós temos que dividir isso por 0,20. Então, vamos lá. Fazer aqui embaixo. 1,0125 dividido por 0,20. Como começa essa conta, né?
É mais fácil a gente tirar a vírgula do 0,20, né, do divisor, e transformar ele num número inteiro. Depois a gente volta a conta, sem nenhum problema. Tem que lembrar de voltar, né? Só que aí, se a gente fizer isso, nós temos que multiplicar o 1,025 também. Então, pra gente ter um número inteiro aqui, ó, como são duas casas após a vírgula, no 0,20, a gente vai multiplicar por 100. Vai ficar igual a 20. Se a gente multiplicar 1,025 por 100, nós vamos ter 101,25, né? Só andar as casas decimais, as duas casas. Agora fica mais fácil, né? 101,25 dividido por 20. Vamos fazer essa divisão? Que número multiplicado, né, aí por 20, eu consigo obter um número bem próximo de 100. A gente lembra da tabuada aí, que é o número 5, né? Então, menos 100,00, perfeito? Vai sobrar 1,25. Eu sei que esse é o meu resto, né? Se eu quiser continuar a dividir, eu vou ter que fazer aquela regrinha, né? Mais uma vez, para eu ir fazendo os números após a vírgula. Então, eu não tem ainda como eu fazer, né? Esse 20, então eu vou ter que acrescentar um 0, correto? Então, vai ficar 5,0. E qual seria o número aí de 1,25, né? Se a gente pegar aí e fazer, né, o caminho inverso, como que ficaria, né? Eu poderia fazer por 625, né? Então, o meu resultado seria 625. Por quê? Porque é a mesma coisa que eu pegar aqui, ó, 1,0125 e multiplicar por 5. Quanto que eu vou ter de resultado? Eu vou ter 5,0625. Então, é mais fácil fazer dessa forma, né, do que eu ficar trabalhando esse resto aqui, tá ok? Então, esse é o meu resultado. Pessoal, tem outras formas de fazer, a forma que eu encontro, né, mais fácil de resolver. Deixa eu colocar aqui 5,0625. Vamos fazer na calculadora para ver se está correto. 1,0125 dividido por 0,2 dá 5,0625, correto. Existem várias formas aí de fazer, né? Cada um pode ter a sua maneira, ok? Se vocês tiverem outras maneiras, comentem aí no vídeo que a gente consegue chegar aí numa forma diferente, às vezes mais fácil de resolver também, ok? A letra E faltou colocar o resultado aqui, 8,333, e é isso. Pessoal, esse vídeo então era sobre operações básicas. Bons estudos aí para vocês e até a próxima.